Isso aconteceu há uma semana, quando saí do meu quarto por volta das 7h30 da manhã para pegar meu remédio. Ouvi alguém na geladeira e pensei que fosse minha mãe procurando algo. Mas quando olhei, vi um homem que nunca tinha visto antes. Ele estava usando uma jaqueta preta e jeans. A princípio, não fiquei preocupado. Assumi que ele era amigo do meu irmão e que meu irmão estava lá fora por algum motivo. O homem parecia não me notar enquanto continuava olhando a geladeira. Ele parecia muito à vontade em nossa casa, pegando uma pizza fria de 2 dias da nossa geladeira. Isso me fez ter certeza de que ele era amigo do meu irmão. Enquanto pegava meu remédio, conversei com ele, e ele me disse que estava procurando um molho rente. Ele estava procurando na geladeira, mas nossa garrafa de molho rente era nova e estava no armário. Eu a peguei para ele. Vi que ele tinha 2 pedaços de pizza e a garrafa de molho, mas não tinha prato. Então, peguei um prato de papel para ele. Nesse momento, minha mãe desceu e me perguntou quem era o cara. Brinquei e disse, bem, ele provavelmente é um amigo do Benjamin. O cara respondeu casualmente, não sou. Apenas vi sua porta da frente aberta e entrei para pegar um pouco de comida. Eu disse, espera, você não é amigo do Benjamin? Nesse ponto, comecei a ficar nervoso, recuando um pouco enquanto ele confirmava que realmente não conhecia meu irmão. Logo depois, meu padrasto desceu também. Eu estava realmente assustado e olhei para o outro lado, recuando lentamente. Então, dissemos ao cara para sair. Ele não estava sendo agressivo ou violento. Minha mãe e meu padrasto disseram firmemente para ele ir embora, e ele saiu. Depois que ele saiu, percebi que ele havia deixado uma mochila para trás. Meu padrasto vasculhou a mochila e encontrou a identificação do cara e muitos cartões, todos em seu nome. Nada com foto, mas tudo tinha o mesmo nome, então presumivelmente era dele. Minha mãe ligou primeiro para meu irmão para perguntar se ele conhecia o cara, mas ele não conhecia. Depois, minha mãe ligou para a linha de emergência não urgente da polícia para relatar o que aconteceu. A polícia veio, perguntou-nos os detalhes, e eu expliquei tudo, já que fui eu quem falou com o cara. A polícia perguntou se queríamos prestar queixa, mas decidimos não fazer isso porque estava claro que o cara tinha alguns problemas. Só queríamos garantir que ele recebesse ajuda e não invadisse a casa de mais ninguém. A polícia encontrou o cara e devolveu sua mochila. Dissemos novamente à polícia que não queríamos prestar queixa. Eles nos disseram que o cara recentemente perdeu sua casa por algum motivo desconhecido e não se lembrava do que aconteceu na noite anterior. Minha mãe acha que ele poderia estar sob efeito de alguma substância e estava começando a passar, por isso estava com fome. Ela não quer que ele vá para a prisão porque isso pioraria as coisas para ele. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu tinha cerca de 11 ou 12 anos. Como eu era muito jovem na época, não fiz muito a respeito e ainda me sinto mal por não ter tomado nenhuma atitude naquela ocasião. Minha família costumava pedir comida da Seven. Para quem não conhece, eles são uma empresa com catálogos de alimentos dos quais você pode fazer pedidos, e um entregador traz a comida até sua porta em um caminhão freezer. Tínhamos o mesmo entregador todas as vezes, então ele e minha mãe frequentemente conversavam demais. Eles conversavam sempre que ele entregava os pedidos, às vezes por mais de 5 minutos. Eu costumava ficar no sofá, que ficava no mesmo cômodo da porta da frente, quando as entregas chegavam, e ouvia suas conversas. Eu não prestava muita atenção, mas o cara parecia um pouco estranho para mim. Não realmente assustador, mas apenas um pouco fora do normal. Achei que ele poderia ser socialmente desajeitado ou apenas diferente, mas algo nele me fazia não gostar dele, então eu o evitava tanto quanto podia. Uma coisa que se destacava para mim era que, sempre que eu passava pelo corredor que levava à porta, ele sempre tentava ver para onde eu estava indo. Ele não apenas olhava rapidamente para o meu movimento,
Parecia que ele estava me encarando fixamente. Então, eu tentava ficar quieto sempre que ele fazia entregas, porque não gostava que ele me olhasse quando eu estava de pijama. Isso me deixava desconfortável, porque ele podia ver dentro da minha casa e observar para que direções o corredor ia. Eu preferia manter um pouco de privacidade e não sentir que ele estava observando cada movimento meu, então eu era cuidadoso com coisas assim. Com o tempo, nossa situação financeira ficou difícil, e tivemos que ser mais cautelosos com os gastos, então não podíamos mais pedir comida delivery. Na última vez que o entregador veio, ele perguntou à minha mãe se ela queria fazer mais um pedido. Claro que ele tentou convencê-la a continuar pedindo, e isso é o que qualquer funcionário faria, então não pensamos muito nisso. Na semana seguinte, ele estava de volta ao nosso bairro fazendo entregas para outras pessoas, mas bateu na nossa porta. Pensamos que ele deveria ter vindo aqui por engano ou apenas para dizer oi. Minha mãe atendeu e disse que não queria mais pedidos, e ele voltou novamente na semana seguinte. Não sei quantas vezes ele bateu na nossa porta durante os dias de entrega, talvez entre 11 ou 12 vezes, nada demais. Mas, então, em um desses dias, algo perturbador aconteceu. Minha mãe e eu ouvimos a batida na porta e espiamos por uma janela para ver se era ele. Ficamos muito quietos e não nos movemos para que ele não nos ouvisse dentro de casa, porque, a essa altura, ele estava realmente ultrapassando os limites e nos fazendo sentir desconfortáveis. Então, lá estávamos nós, parados no corredor que levava à porta, esperando que ele fosse embora, quando ouvimos a maçaneta girar. Felizmente, tínhamos trancado a porta, mas esse cara tentou entrar em nossa casa sem ser convidado, pensando que não estávamos em casa ou sabendo que estávamos. De qualquer forma, foi realmente assustador. Minha mãe e eu nos olhamos em completo choque. O cara foi embora pouco depois disso, e nos certificamos de vê-lo ir embora. Também verificamos 2 vezes se ambas as portas estavam trancadas pelo resto do dia, só para garantir que ele não voltaria. Felizmente, ele não voltou. Quando o dia da entrega da semana seguinte chegou, ele nos deixou em paz, mas isso não foi o fim da história. Minha mãe recebeu uma ligação dizendo que um dos seus cartões de crédito havia sido congelado devido a cobranças suspeitas. Naquela época, antes da recessão, tínhamos vários cartões de crédito. O que foi congelado era um que minha mãe só usava para as entregas da Seven. Ela percebeu que, 1 ou 2 vezes, o entregador não apenas passava o cartão dela na frente dela com sua maquininha, mas levava-o até seu caminhão, onde ela não podia vê-lo, e passava o cartão lá. Por que ela não achou isso suspeito, eu não sei, mas obviamente esse cara havia anotado as informações do cartão de crédito dela. Como ela só usava esse cartão para as entregas da Seven, ela ligou para a empresa e explicou o que havia acontecido. Acho que ela também contou sobre como o cara tentou entrar na nossa casa. Eles disseram que iriam investigar. Logo depois, percebemos que uma pessoa diferente estava dirigindo o caminhão da Seven, o que nos fez pensar que o cara havia sido demitido. Sentimos alívio sabendo que ele não estava mais dirigindo pelo nosso bairro toda semana. Naquela época, eu tinha uma amiga que trabalhava no supermercado local, a poucas quadras da minha casa. Um dia, ela começou a me contar sobre um novo entregador de pão na loja que estava agindo de forma estranha. Parece que esse cara estava falando de maneira inadequada com as caixas adolescentes, que eram claramente menores de idade. Minha amiga ficou assustada com ele na primeira vez que ele falou com ela. Ela foi fria e curta com ele, então ele a deixou em paz. Mas depois ele começou a falar com uma das amigas e colegas de trabalho dela, que tinha apenas 16 anos. Ele conversava com ela por longos períodos de tempo de maneiras que a deixavam desconfortável. Como você provavelmente pode imaginar, ouvir essa história me lembrou da minha própria experiência com o entregador estranho. Então, contei para minha amiga sobre isso e percebemos que o tempo em que ele foi demitido da Seven foi por volta da mesma época em que esse novo entregador de pão começou a trabalhar no supermercado. Pedi à minha amiga para descrever o cara, e, com certeza, era o mesmo cara estranho da Seven.
Eventualmente, ele parou de ser o entregador de pão no supermercado, e eu não ouvi mais nada sobre ele desde então. Mas ainda me dá arrepios pensar em como ele se aproveitou da minha mãe, que estava apenas sendo gentil e amigável com ele. De vez em quando, me pergunto o que poderia ter acontecido se não tivéssemos trancado a porta naquele dia. Eu costumava trabalhar como entregador de pizza para uma pizzaria na cidade do Cabo, África do Sul, para ganhar dinheiro extra enquanto estava na universidade. Havia uma casa em particular onde eu entregava pizza quase todos os dias, que ficava muito perto de onde eu morava naquela época. Não havia nada particularmente incomum sobre esse lugar, exceto pelo fato de que a pessoa que frequentemente recebia a pizza demorava um pouco para chegar à porta. Em vez de destrancar o portão, eles sempre pediam para eu passar a pizza por ele, o que era um pouco estranho. Então, em uma noite tranquila, recebi uma ligação para entregar pizzas para essa casa. Dessa vez, uma mulher que eu nunca tinha visto antes naquela casa abriu a porta e me convidou para entrar. Não é incomum ser convidado para entrar pelos clientes, então não pensei muito nisso. Ela me direcionou por um longo corredor até a cozinha e pediu para eu deixar as pizzas lá. Ela caminhou comigo o tempo todo, e tudo ainda parecia normal. O corredor se abria em uma grande sala que combinava uma área de jantar com uma sala de estar. A cozinha ficava à esquerda, através de uma porta. Enquanto eu caminhava pela área de jantar e estar, algo chamou minha atenção e ficou comigo desde então. Havia uma cadeira de dentista com aparência antiga com alguém deitado nela. A pessoa estava coberta com um lençol que cobria todo o corpo, exceto a cabeça e os pés. Não pude ver se a pessoa estava respirando ou não. A mulher que abriu a porta ainda estava bem atrás de mim e não disse uma palavra. Fomos até a cozinha e ela me pagou pelas pizzas lá. Naquele momento, comecei a me sentir realmente desconfortável, sem saber se a mulher poderia tentar me machucar ou se alguém mais poderia pular para me assustar. Então, fiz o meu melhor para ficar em silêncio, mantendo a calma e me preparando para o caso de precisar me defender ou enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Caminhei de volta até a porta da frente, certificando-me de que não tinha imaginado o que vi. A mulher ficou atrás de mim o tempo todo. Ela fechou a porta depois de mim enquanto eu saía, sem dizer uma palavra. Até hoje, não tenho ideia do que estava acontecendo naquela casa. Pode ter sido uma brincadeira, mas não acho que fosse. A cadeira de dentista ainda me intriga. Não notei mais nada estranho que sugerisse que as pessoas que moravam lá colecionassem coisas estranhas. Depois de dirigir por cerca de 15 minutos e me certificar de que ninguém estava me seguindo, liguei para a polícia. Mas eles demoraram muito para chegar. Quando finalmente entraram na casa, tudo o que encontraram foi a cadeira de dentista. Mais tarde, descobriram que o dono da casa estava desaparecido há alguns anos e que outra pessoa estava morando lá. No entanto, a polícia ainda não descobriu quem eram essas pessoas ou o que estavam fazendo lá. O caso continua aberto e ainda não foram feitas descobertas significativas. Depois daquela noite, eu parei de trabalhar como entregador de pizza. Mas, de vez em quando, ainda me lembro de quão perto eu estive de ser potencialmente a próxima vítima deles. Sou uma mulher e isso aconteceu no ano passado, quando eu tinha cerca de 24 anos. Na época, eu tinha toda a unidade do andar térreo só para mim. Eu gerenciava uma boate a alguns quarteirões de distância e geralmente chegava em casa por volta das 4 horas da manhã. Uma noite, depois de terminar um turno de 12 horas, eu estava exausto e com fome, então decidi pedir algo para comer. Peguei meu telefone, fiz o pedido, coloquei um filme e esperei. Eventualmente, ouvi a campainha tocar. Como estava sozinho e era tarde da noite, esperei receber a foto enviada pelo aplicativo de entrega para garantir que minha comida estava na porta. Dessa forma, eu não precisaria falar com o entregador.
Depois de cerca de 3 a 5 minutos, vi a foto da minha comida na soleira da porta e decidi ir buscá-la. Meu quarto tinha 5 grandes janelas que me davam uma visão completa do caminho ao longo da casa, da rua principal em frente, da área de lixo e da área bem em frente à nossa porta. Então, eu podia ver claramente que o entregador ainda estava do lado de fora e agora ele estava me enviando mensagens de texto para sair e pegar minha comida. Eu disse a ele que a comida estava em um lugar perfeito e que eu sairia em breve para pegá-la. Então, fiquei esperando ele ir embora, pois não queria sair de pijama para pegar minha comida e ver alguém depois de trabalhar a noite toda. Mas, por algum motivo, ele não foi embora. Ele continuou me enviando mensagens para sair e agora eu podia ouvi-lo conversando com outro homem. Minha vista da janela não mostrava mais ninguém que pudesse estar lá fora. A comida na foto estava bem contra minha porta, mas eu podia vê-lo empurrando-a para o lado, de modo que eu teria que sair e dar a volta em um pequeno canto para pegá-la. Continuei enviando mensagens dizendo que a comida estava em um lugar perfeito e que eu sairia em breve. Mas, de repente, ele começou a bater na minha porta da frente e ainda estava conversando com outro homem. Em alguns momentos, minha comida estava agora mais longe da porta. Ele não parava de bater e me mandar sair. Finalmente, eu disse a ele que escolhi a entrega sem contato. Depois que vi que ele leu minha mensagem no aplicativo, ele colocou minha comida de volta na porta da frente e foi embora pelos fundos. Algo em toda essa situação parecia estranho. Esperei cerca de 15 minutos até que não pudesse ver ou ouvir mais ninguém, então abri a porta e peguei minha comida. Tudo isso durou cerca de 1 hora, então minha comida estava fria. Eu a coloquei no micro-ondas e comi, mas meu coração estava acelerado a noite toda. Não sei qual era a intenção dele, mas posso dizer claramente que não era boa. No dia seguinte, eu o denunciei, mas não recebi nenhum feedback deles. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, estudei em uma escola em uma cidade movimentada e morava em um dormitório. Estacionar era difícil porque tínhamos que encontrar vagas na rua e pagar o parquímetro a cada poucas horas. Então, decidi estacionar meu carro no complexo de apartamentos do meu tio, na cidade suburbana onde cresci. Eu estacionava no apartamento dele e pegava um ônibus para o centro da cidade, onde ficava a minha escola. Nos fins de semana, se eu quisesse meu carro, pegava o ônibus de volta para o centro de trânsito perto do apartamento dele e caminhava até o carro. Era um fim de semana e eu fui buscar meu carro quando vi uma garota caminhando um pouco à minha frente. Ela provavelmente era mais velha do que eu. Não demorou muito para eu alcançá-la. Quando cheguei ao seu lado, ela me perguntou que horas eram. Sem pensar muito e querendo ser educado, disse-lhe a hora. Ela continuou andando comigo e conversamos um pouco. Achei que ela estava apenas sendo amigável. Ela me disse que também morava nos apartamentos para onde eu estava indo. Continuamos conversando até chegarmos ao meu carro. Quando chegamos ao meu carro, ela começou a dizer como ele era bonito. Isso foi estranho porque meu carro era um Toyota Corolla de 1991 e não era nada bonito. Nesse ponto, ela começou a se aproximar de mim enquanto eu colocava a minha mochila e outras coisas no carro. Seu comportamento mudou e pude perceber que ela estava tentando flertar comigo. Na época, eu tinha uma namorada e era muito fiel a ela. De repente, ela me perguntou se eu iria com ela ao apartamento dela. Eu disse que tinha namorada, então obviamente não poderia ir com ela. Foi quando ela cruzou a linha. Quando eu estava prestes a entrar no carro para ir embora, ela avançou e pegou minha mão, perguntando se eu tinha certeza de que não queria ir com ela. Rapidamente afastei sua mão e disse firmemente que não. Entrei no carro, liguei o motor e saí da vaga, deixando-a lá, olhando confusa porque sua tentativa não funcionou. Saí dirigindo, sentindo-me desconfortável e sem saber ao certo o que tinha acabado de acontecer.
É possível que ela estivesse apenas solitária e quisesse companhia, mas a maneira como ela tentou me persuadir a ir com ela não me convenceu. Por muito tempo, pensei nessa memória como engraçada, mas, à medida que envelheci e pensei mais sobre isso, percebi quão perigosa aquela situação poderia ter sido. Ainda me pergunto o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido dolosamente com ela. Meu instinto me diz que eu poderia ter sido roubado por ela e talvez por outros esperando em seu apartamento. De qualquer forma, estou feliz por ter sido inteligente o suficiente para sair daquela situação. Esperamos que você tenha gostado das histórias de terror verdadeiras de entrega de comida. Se você tiver suas próprias histórias assustadoras ou assustadoras, adoraríamos ouvi-las. Você pode enviá-las para nós, quem sabe, sua história pode ser destaque em nosso próximo episódio. Fiquem seguros e mantenham as luzes acesas.